Bom dia, que a paz do Senhor esteja na sua casa, que a paz do Senhor esteja no seu trabalho, no seu ambiente que você está. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E seja muito bem-vindo a mais uma célula digital da Igreja IEJN Alphaville, que é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Uma igreja onde você deveria fazer parte e não somente frequentar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E o tema dessa semana que nós estamos aqui, que eu estou trabalhando, que eu estou ministrando, desculpa, gente, é que a minha garganta logo de manhã tá meio complicada hoje. O tema de hoje é: alianças certas podem mudar sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu peço desculpas porque eu não fiz a live na terça-feira, porque eu tive um compromisso, mas hoje nós já estamos aqui falando sobre a palavra. Amém? Bom, mas antes de eu ministrar sobre o tema de alianças certas podem mudar a sua vida, quero dar alguns recados sobre os cultos da nossa igreja. E essa semana aqui nós vamos ter uma conferência de avivamento profético. Amém? E vai ser na sexta, no sábado e no domingo. Amém? E na sexta-feira, dia 27, vai ser às 20 horas. No sábado, às 19 horas, dia 28. E no domingo, vai ser às 9 horas. Amém? E nós vamos ter os preletores de fora, que é Natália Leandro, David Killan, e no domingo vai ser o profeta Vinícius. Amém? Glória a Deus, aleluias. Se eu fosse você, não perderia. Amém? Que vai ser muito, muito, muito importante. Glória a Deus, porque tudo que é de Deus, nós temos que achar importante. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então vamos para a palavra, que é Hebreus 11, 8, 11, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém. E pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Então, aqui nessa palavra, diz assim que Abraão, ele tinha uma aliança muito forte com Deus. Amém? Porque quando Deus falou para ele ir para um lugar e ele foi, ele pegou a família dele e foi embora. Amém? E porque ele nem sabia para onde que ele ia, mas ele foi assim mesmo. Porque Deus estava mandando e ele estava confiando no Senhor. Amém? E é o que nós devemos fazer, nós devemos confiar no Senhor. Será que a gente está confiando no Senhor como nós deveríamos confiar? Sabe?
Eu acho que não. Porque muitas das vezes, como a gente não vê porque o Deus a gente não vê. Deus é espírito. Amém? E a gente está só preocupado em fazer o que a gente vê e não o que a gente sente e não o que a gente não vê. Amém? Então, muitas das vezes, nós não deixamos Deus no controle das coisas. Amém? Nós não deixamos porque o que Deus quer é que nós deixamos Ele no controle da nossa vida. Porque aí sim, Ele vai transformar a nossa vida do jeito que Ele quer. Do jeito que está escrito no livro da vida, quando Ele colocou a gente aqui no mundo. Amém? Porque quando nós nascemos, nós já temos... O Senhor já escreveu a nossa história. Amém? E o que acontece? Por causa disso, a gente complica. Porque assim como diz lá em Eclesiastes, que eu estava lendo esses dias, estudando o livro de Eclesiastes, ele diz assim, ele descobriu que a humanidade, Deus cria a gente simples. Deus cria a gente para servi-lo. Deus cria a gente para ser simples, mas é nós que complicamos. E realmente, é nós que complicamos, porque somos nós que vamos para os lados errados, somos nós que vamos para o caminho errado. Por quê? Por quê? Porque nós não estamos aqui direcionados na palavra. Amém? Porque a palavra é tudo que nós precisamos, porque Deus diz assim, que lá em João 15:5, ele fala assim, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma coisa, vocês não podem fazer nada sem mim. Então, ou seja, Jesus diz isso, que ele é a videira. Então, nós temos que ter uma aliança com ele. Nós temos que fazer o que ele fala. Porque se a gente não fizer, a gente não faz nada. Nada de bom. Amém? Tem muita gente que não tem Deus, mas que consegue muitas coisas. Mas dentro tem um vazio. E esse vazio ele tenta preencher com outras coisas. Amém? Buscando outros caminhos, buscando coisas que não tem nada a ver com Deus. Amém? Que acha que tem, mas não tem. Então, o que acontece? Ele sempre tá vazio por dentro. Amém? Por quê? Porque não tem uma aliança com Deus. Porque ele não se preencheu de Deus. E para se preencher de Deus, nós temos que ler a palavra. Porque é na palavra que a gente vai saber quem realmente é Deus. Quem é Deus e quem somos nós. Amém? Porque é aqui que nós sabemos quem somos nós. Glória a Deus. E a aliança com Deus é essencial para a nossa vida. Muito importante ter uma aliança com a palavra de Deus, pois nela encontramos as respostas que nós precisamos para que a gente não façamos alianças erradas. Amém? Porque a nossa mania é fazer aliança errada. Por exemplo, nós temos que nos conectar com pessoas certas, desde namoro, casamento, sociedade, amizade. Tem que ser pessoas que irão fazer valer a pena na nossa vida, que vai agregar e não que vai somar e não diminuir. Amém? Pessoas que vai ajudar a gente ou que nós vamos ajudar, enfim. Por isso que nós temos que ler a palavra, porque a palavra nos ensina que tipo de pessoa que nós devemos ter. Lá em Provérbios fala muito isso.
Em Provérbios fala muito com quem nós devemos nos conectar, porque dependendo de quem nós nos conectamos, a pessoa destrói a nossa vida. Amém? Leva a gente para o caminho errado. Amém? E, por exemplo, quando você começa a namorar, né? É sempre bom você, homem, mulher, prestar atenção na pessoa com quem você está namorando. Não é ficar cegado, não. Cegado por conta de carência emocional. Não, 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 não. Você tem que ficar esperto, ter discernimento espiritual. Por isso que você tem que ler a palavra. Lá em Provérbios fala muito com quem nós temos que conectar, com quem nós temos que nos casar, com pessoas certas, com pessoas, a mulher virtuosa, né? Geralmente, o homem, né? Mulheres, nós temos que entender que tipo de homem que nós vamos nos casar. Se o homem tratar bem a sua mãe, entendeu? Você acha que se ele tratar mal a mãe dele, que é a mãe dele, você acha que ele vai tratar bem você? Então, tem que prestar muito atenção com isso, sabe? Tem que prestar atenção também se essa pessoa, tanto homem quanto mulher, te leva para longe de Deus ou para perto de Deus. Porque se ele te leva para longe, não é a pessoa certa. Amém? Porque ele tem que levar para perto de Deus. Porque se ele levar você para perto de Deus, ele também vai estar perto de Deus. Então, são pessoas que estão unidas, que vai seguir o mesmo caminho, porque quando você não anda com uma pessoa no mesmo caminho, para um caminho, não é o mesmo propósito. Amém? Porque o que acontece? Quando você não acha a pessoa certa, ela tem outros pensamentos, ela tem outros objetivos, outros propósitos. Então isso acaba se quebrando, essa aliança. E não tem o que fazer, porque aí você que quer uma coisa, você acaba se anulando para agradar a outra pessoa e vice-versa. E não pode isso acontecer. Amém? Você não pode se anular. Você tem que ser o que Deus quer. Amém? O que Deus programou para você. Você tem que ir no caminho do Senhor, na direção certa. Glória a Deus. Então não pode. Tem que ter o mesmo objetivo. Tem que ter o mesmo propósito. Amém? Porque essa pessoa que se você não se... Porque se você está junto de uma pessoa errada, ela acaba destruindo o seu propósito. Amém? Destruindo você também, porque você acaba se anulando. Glória a Deus. E você fica descontente, e você fica em depressão, e muita coisa pode acontecer. Amém? Porque você não consegue fazer o que você gostaria de fazer por conta da pessoa. Que a pessoa, ela obrigou praticamente você a anular o seu propósito, a anular a sua vida. Amém? Tá escrito lá em Amós 3:3, que diz assim, ó, duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então, por isso que eu tô falando, que duas pessoas, elas têm que andarem juntas. E para isso elas precisam estar em acordo. Porque se você encontrar a pessoa errada, ela vai te obrigar praticamente, por conta do amor de vocês, por conta da fidelidade, não sei o quê, te anular. E você não vai fazer o que Deus quer, né? Porque quando nós estamos com aliança com Deus, que é o primordial, amém? A primeira coisa é termos aliança com Deus. Aleluia. Tanto é que, em primeiro lugar, nós temos que estar em Deus, nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Acima de todas as coisas. Primeiro lugar é Deus, depois a família. Amém? E depois o trabalho, o propósito. Mas em primeiro lugar a Deus. Não pode tirar Deus desse lugar. Porque se você tirar Deus desse lugar, aí você já entra em pecado. Porque você começa a buscar outras coisas. E não, você coloca outras coisas na frente do que
Deus. Aí Deus começa a ficar para depois. E não pode. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Amém? Primeiro Deus, depois a família. Essa é a ordem das coisas. Porque Deus é ordem. Amém? E é o que nós temos que estar. Em ordem com Deus. Porque quando Deus coloca você com a pessoa certa, o propósito flui. Porque é o mesmo. Amém? E aí, se você tiver com outra pessoa, você rema ao contrário. Inclusive, isso não é somente para casamento, assim como também para negócios, né? Para sociedade, para amizade. Tem que... primeira coisa que você tem que fazer é orar, pedir a Deus para colocar pessoas certas na sua vida. Amém? As pessoas dele na sua vida. Porque é assim que nós temos que orar. E não somente na sua vida, se você já é casado, colocar na vida dos seus filhos, porque os filhos hoje estão se perdendo muito por conta de muitas coisas, dos prazeres do mundo. Os nossos filhos, principalmente os adolescentes, eles estão se perdendo muito, né? Eu vejo isso muito aqui no meu bairro. Muitos adolescentes se perdendo, indo em caminhos errados, porque os pais provavelmente não são cristãos, ou de repente são, mas ainda o Senhor não, às vezes não fez a oração certa para colocar os filhos no caminho certo. Em nome do Senhor Jesus. E eu creio que esses jovens, eles vão ser caminhados em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vai alcançar em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que isso aconteça. Eu oro pelos adolescentes aqui do meu bairro. Eu oro pelo Brasil, pelos adolescentes do Brasil que também estão muito desencaminhados. Amém? Muitos porque não são pais, os pais às vezes não são evangélicos, mas também tem alguns pais evangélicos que também não têm um discernimento, porque não tem um ensinamento certo na sua igreja. Então, muitas vezes isso acontece. Amém? Mas eu coloco em oração todos os jovens do meu bairro, os jovens da cidade, do país, do mundo, para que eles são a geração, sabe? Nós somos a geração eleita. Então, nós somos... temos que servir ao Senhor para que sejamos a geração eleita do arrebatamento, irmãos. E nós precisamos orar pelos jovens. Nossa, eu vejo tanta postagem no Instagram de jovens que dentro da faculdade eles começam a orar, a falar, e muita gente começa a aceitar Jesus, sabe? Nossa, é muito bom isso. Muito bom, porque você precisa ver isso, porque os jovens, eles precisam. A gente precisa encaminhar os jovens no lugar certo, porque muitos jovens vão no caminho errado. E hoje o mundo tá muito complicado, muito complicado. Igual na minha época, já tinha uma complicação, porém, eu não servia a Deus, mas não servia a Deus como hoje, mas eu sempre tive Deus comigo, sabe? E hoje eu vejo que Deus me deu livramento de muitas coisas que eu buscava errado, e Deus me deu livramento de tudo isso. Hoje eu vejo isso, sabe? Você acaba vendo depois, se você fica parando para pensar, inclusive até o próprio Espírito Santo fala para você, sabe? Que lembra aquilo? Então, Deus te livrou, foi Deus que deu livramento para você. E é isso que a gente tem que orar por nossos jovens. Você pai, você mãe, precisa orar pelos jovens, porque com certeza eles são a geração eleita,
a gente não sabe se a gente vai ser a geração eleita, né? Porque nós estamos aqui fazendo a nossa parte, orando pelos jovens, orando por todos da nossa família. Mas eu acredito que talvez os jovens serão a geração eleita, a geração que vai estar no arrebatamento, que vai estar com Jesus. Eu tenho certeza disso, em nome do Senhor Jesus, né? Eu gostaria de estar também, sabe? Mas isso só Deus sabe. Amém? Só Deus sabe. Mas nós temos que levar os jovens para isso também, porque eles têm que levar. Se os pais não são convertidos, é eles que vão levar a palavra para os pais, em nome do Senhor Jesus. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar a palavra mais adiante. Glória a Deus. E é esse o apelo que eu faço a você, irmão, irmã, pai, mãe. Ore pelos seus filhos. Principalmente se você não é evangélica, não importa, ore. Dobre seu joelho, abra sua Bíblia. Eu tenho certeza que você deve ter uma Bíblia. E ore pelo seu filho, pela sua filha. Coloque eles na mão do Senhor e fala para ele, para o Senhor, direciona o meu filho no caminho certo, meu pai. Que eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Amém? E ele vai te ouvir. Eu tenho certeza disso, porque ele ouve. Glória a Deus, aleluias. 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 Porque ele sempre me ouviu. Eu tenho certeza que ele vai ouvir você também. E me desculpe. Amém. Glória a Deus, aleluias. E assim, e os ensinamentos que o Senhor quer passar nesta mensagem de hoje é que você tenha uma aliança com a palavra, uma aliança com Ele, uma aliança com a palavra, uma aliança com pessoas certas e uma aliança com propósito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse é o ensinamento que o Senhor quer no dia de hoje para você. Que você venha a ter ensinamentos, que você venha a ter aliança, que você venha a ter aliança com Ele, com a palavra, com as pessoas certas e com o propósito. Amém? E não deixe de orar pelo seu jovem, pelos jovens. Glória a Deus, porque eles precisam de muito de Deus, muito. E eles precisam muito. Porque eles estão ficando cada vez no caminho errado. E esse caminho vai para destruição. Vai para tudo errado. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. E espero que tenha ficado claro para você, que você tenha cuidado, que seja essencial e primordial fazer aliança com Deus. Porque Ele vai te instruir a encontrar as pessoas certas que vão entrar na sua vida. Aleluia. Vai encontrar as pessoas certas que vão fazer a diferença. Amém? Então vamos orar aqui para que você... A minha oração hoje é para isso. Que você entenda que a aliança com Deus é o que você deve fazer. Amém? A aliança com Deus é o que você deve fazer. Glória a Deus, aleluia. Que você deve colocar a oração certa. Que você deve colocar ali, Senhor Deus, coloca pessoas certas na minha vida, na vida dos meus filhos. Amém? Coloca as pessoas certas, os seus amigos na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida do meu marido. Amém? Não deixe que eles encontrem pessoas erradas no caminho que vão direcionar eles para o caminho errado. Glória a Deus. E eu oro para isso. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor coloque a tua mão protetora sobre cada pessoa que está assistindo essa live
e que elas venham a entender que elas precisam do Senhor, de uma aliança com o Senhor em primeiro lugar. Amém? Que seja primordial a aliança com o Senhor. E assim o Senhor vai encaminhá-las nas alianças corretas. E também precisa, Senhor, estar com Ele e com sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é a palavra. Amém? Isso está escrito em João. O Senhor virou o verbo, a palavra. O verbo virou a carne. Glória a Deus, aleluia. E isso é o que importa, na verdade. Que o Senhor esteja conosco o tempo todo. Que o Senhor guarde nossa vida, assim como está escrito no Salmo 121. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor tome conta dos jovens, Senhor. Que o Senhor alcance todos os jovens, Senhor, que estão na direção errada, que estão mudando o seu caminho, porque estão indo para o caminho errado, porque estão seguindo pessoas erradas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja nesse caminho, Senhor, deles. Que o Senhor esteja ali impedindo eles de ir para o caminho errado. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. E que a paz do Senhor esteja com você. No nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpa pela emoção, é que eu acho que foi uma coisa assim, tudo o que aconteceu comigo foi sobrenatural nesse momento, porque foi o Senhor que colocou as coisas na minha boca para estar falando aqui para vocês. Amém? E foi Ele que direcionou a falar dos jovens, porque não estava nada escrito aqui sobre isso. Amém? Então, vamos orar pelos jovens. Esse é o recado que o Senhor tem pra gente. Vamos orar pelos jovens para que eles sejam encaminhados para o caminho certo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Pai eterno misericordioso, muito obrigado por esse dia, porque o Senhor está aqui conosco. Muito obrigado, muito obrigada. Amém e amém. E espero que tenha gostado, compartilha, curte, me segue nas redes sociais e que a paz do Senhor esteja com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.